Todos nós que seguimos a fé piedosa, a fé mais sensata, a fé mais tranquila e equilibrada, a fé que está buscando mesmo assim o relacionamento com o Senhor Deus, sabemos como é que é o modus operandi, né? Como é o sistema das igrejas mais enganadoras. Elas chegam para as pessoas prometendo uma bênção, prometendo um milagre, prometendo uma libertação à porta aberta ou algo estrondoso que vai acontecer segundo seu coração, seu desejo, sua necessidade na sua vida. Mas em troca, ela exige que você faça sacrifícios, ofertas, campanhas ou atividades que façam que você frequente por muito tempo aquele tipo de culto e gaste um bom número de dinheiro no suposto altar, né? Vem até o altar e coloque a sua oferta. O altar que esse pessoal não está te contando é o bolso deles, né? Mas eles chamam aquele auditório, aquele púlpito, aquele local de altar. Então você fica nesse processo, olha, eu quero a minha bênção, eu quero o meu milagre, eu quero aquela ação de Deus específica. Então você vai lá, vai colocando a sua oferta, o seu sacrifício, a sua ação. E certo dia não acontece, né? As coisas não acontecem assim, né? A coisa não desenrola. Aí você vai para o pastor, vai para o líder espiritual e diz assim: pastor, mas eu estou colocando minha oferta, eu estou colocando tudo de mim, eu estou tentando fazer tudo que eu posso. Meu pastor fala: rapaz, é porque de repente está faltando você doar mais. O que está faltando aí no teu dinheiro, teu apartamento, teu carro? O que você ainda tem para doar que não doou? Olha, o seu coração não está inteiro diante de Deus porque você ainda não deu tudo de si. Aí você vai dar mais um pouco, dar mais dinheiro, dar mais. Chega lá na frente também, não acontece como você pensou, como você desejou, como você tinha combinado. E você não consegue mais esperar. Você começa a cobrar: pastor, cadê o milagre? Cadê a ação? Cadê a manifestação? Eu tô achando esse negócio tá meio esquisito. Aí vem aquela frase que nesse momento os grandes enroladores da fé falam. Eles dizem assim: olha, sabe por que não aconteceu? Aí você com aqueles olhos arregalados diz assim: por quê, pastor? Tô aqui depositando a minha fé e por que não aconteceu? Aí ele diz assim: é porque você não tem fé suficiente. Porque, olha, se você tivesse fé, o milagre tinha chegado. Isso demonstra que você está com um coração horrível, você deve estar no pecado, que você não fez as coisas direito como devia ter feito. A culpa do milagre não chegar é sua, porque você não teve fé. Aí o indivíduo, nesse momento, ele está sem o milagre, porque o milagre não chegou. Está sem o dinheiro porque fez a campanha não sei quantas vezes até ficar sem dinheiro nenhum. E no fim ainda leva uma culpa para casa de que ele não recebeu porque não teve fé. Alguém já chegou para você e disse dessa forma: olha, meu amigo, você não recebeu o milagre, você não recebeu a bênção porque você não tem fé. Olha, se você cresce, se você me ouvisse, se você fosse para nossa campanha, você tinha recebido muitas bênçãos de Deus. Talvez você já tenha ouvido, porque isso é muito comum, né? A gente escutar isso. Mas por isso que também determinados segmentos cristãos, que eu me incluo e que eu acho que muitos de nós nos incluímos, talvez nem todos que me escutem, mas boa parte que me escuta também se inclui, procuram se afastar de conceitos que dizem que não aconteceu porque faltou fé, porque esse conceito está muito associado a esse procedimento do povo dos enroladores da fé, em que você se esforça, dá dinheiro, faz tudo que o cara diz e quando não acontece foi culpa sua que não teve fé. Como esse conceito está muito vinculado a esse pior tipo de evangélico, a gente tenta se afastar dele. Né? A gente procura mais os conceitos que colocam na soberania de Deus e na decisão de Deus a ação de um milagre. Afinal, você não pode marcar hora para o milagre. Se o milagre fosse algo que você controlasse, você saía no hospital, né? Não tem isso, não já ouviu falar disso? Saía orando em todas as portas e todo mundo ficava curado. Milagre é algo da soberania divina. É Deus quem diz, é Deus quem faz, é Deus quem realiza. É segundo a vontade de Deus. Não é isso que a gente tem que fazer? Orar segundo a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus, porque se for da vontade de Deus, um milagre vai se realizar. Não é dando mais oferta, não é tentando fazer uma feitiçaria, amarrar a entidade de Jeová, que alguma coisa vai acontecer.
Então, se aconteceu, foi Deus. Se não aconteceu, foi Deus. Não tem nada a ver com a quantidade de fé que você tem no coração. Então, eles dizem, a maioria desse público desvincula fé da realização. O máximo que esse público fala é o seguinte: a gente tem que orar para descobrir a vontade de Deus, porque se a gente descobrir, a gente pode proclamar que Deus vai fazer, mas então a gente não vai assim agir com a nossa fé para que o milagre aconteça. A gente só vai descobrir se Deus já ia fazer ou se ele não ia fazer, e esse que é o nosso papel. Embora esse conceito nos proteja, porque ele é um conceito construído para nos proteger um pouquinho dessas confusões, desses misticismos exagerados, dessas trocas de feitiçarias, desses enganadores. Quem está nesse conceito aqui dificilmente vai cair numa enrolada dessa. Quando eu leio a Bíblia, eu percebo que para mim acreditar desta forma, eu tenho que fazer tanta interpretação, eu tenho que dar tanta volta, eu tenho que reexplicar as coisas de uma forma onde eu esteja considerando que tudo tem a ver com um item da fé, e não que a fé possui diversos aspectos, diversas, visões, diversas formas de entender que se complementam e formam uma cosmovisão. Porque muito da teologia é isso. É você pegar um conceito e tentar encaixar todos os versos bíblicos para se conformar segundo esse conceito. Mas a humildade mais da fé, a humildade mais bíblica diz: olha, a Bíblia tem esse conceito, é verdade, mas a Bíblia também tem esse daqui. Eu acho que a gente não devia suprimir esse daqui em função desse, quando na verdade os dois estão convivendo juntos. Então existem aspectos de textos que trabalham a soberania divina e existem aspectos de textos que trabalham a autorresponsabilidade e o papel humano nessa relação. Nesse sentido, eu vou ler um desses textos que às vezes me incomodam, me trazem um sentimento de que talvez há algo nessa ideia de que a sua fé não foi suficiente, que esteja mais certo do que errado. Veja só, e aí eu vou, a partir da leitura desse texto, eu vou começar a fazer essa reflexão. Será que também a nossa fé pessoal não é relevante nesse processo de receber um milagre, de manifestar uma bênção? Veja só esse texto, Mateus capítulo 9, no verso 27. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiam clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele na casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos dele, disse: Quero que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuide para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Esse texto me lembrou daquele provérbios popular, daquele ditado que dizia que a gente não pode jogar a água suja da bacia junto com a criança. Você está aqui dando banho na criança, numa bacia de água. Ô, meu filho é tão bonito, olha só, deixa eu lavar o seu cabelo. Aí a água fica toda suja. Quando você vai jogar água suja, você joga junto com o menino que estava na bacia, né? Você joga fora. Ou seja, tem coisa boa nesse conceito, tem coisa que é verdadeira, mas tem muita enrolação em volta disso, não é verdade? E às vezes a gente, para se proteger da enrolação, está jogando a criança junto. Olha, a gente já percebe aqui, vamos jogar água suja fora. Qual é a água suja? Os 2 cegos em nenhum momento fizeram uma barganha com Jesus. Depositaram oferta, fizeram campanha, fizeram sacrifício, fizeram algum tipo de coisa que pudesse relacionar como se eles estivessem manipulando a Deus, ou amarrando a entidade, ou fazendo algum processo para conseguir bênção. Não foi isso que os 2 cegos fizeram. Eles buscaram a Jesus. Eles se colocaram à disposição de Deus, clamaram pela sua libertação, pelo seu milagre. Não foi isso, mas não teve troca, não teve opressão, enrolação nesse processo. Então vamos jogar essa água suja fora. Mas vamos deixar a criança.
Porque não tem como você não olhar esse texto e ver que Jesus estava interessado na capacidade desses dois cegos de crerem. Ele disse: vocês creem? Vocês acreditam? Faz parte da sua fé? Vocês têm fé suficiente para que isso se manifeste na sua vida? Aí eles falaram: rapaz, a gente crê tanto, Jesus, a gente acha que você é o Filho de Deus, estou elaborando, mas a gente crê, faz parte do nosso conhecimento da fé, a gente quer, a gente está vindo até você porque a gente acredita nisso. Aí Jesus ainda associou a fé deles à manifestação do milagre, diz que seja feito segundo do tamanho daquilo que tem dentro do coração de vocês, da fé que vocês possuem, que seja feito segundo essa fé. E aí eles foram curados. De maneira que Jesus, de uma certa forma, estava dizendo: olha, da minha parte, da parte de Deus, não tem problema liberar esse milagre. Da parte de Deus, o sim de Deus já está manifesto. Olha, se depender de mim, Jesus, eu já tinha curado vocês. Agora, tem algo aqui que eu queria resolver. Vocês têm fé suficiente? Vocês creem? Vocês podem receber esse milagre a partir da fé, da quantidade de fé que tem no coração de vocês? Não depende de mim, depende muito mais da fé do coração de vocês do que Deus está liberando ou não liberando esse milagre. E às vezes eu percebo e olho esse contexto e fico pensando: rapaz, será? Preste atenção. Se nessa nossa ânsia de proteger os nossos crentes de enroladas gospels, a gente não está jogando a bacia cheia de água suja com a criança dentro. E isso significa dizer que nós estamos privando muitos cristãos de exercer, de buscar, de serem desafiados a colocar sua fé em ação, a pensar que se trabalharem, se desenvolverem nesse sentimento de fé, de busca espiritual, eles poderiam estar recebendo muito mais bênçãos do que estão recebendo agora, do que estão vivendo agora, simplesmente pelo fato de acreditar e de botar sua fé em ação e de desenvolver essa fé e de crescer nessa fé e de aumentar essa fé. E porque eles não são desafiados a isso, também não recebem muito mais bênçãos, não desbloqueiam muito mais vivências importantes na sua vida, que de Deus já haveria o sim, de Deus já haveria a vontade de manifestar nessas vidas, mas não é manifesto porque nos falta fé. E aí muito cristão está vivendo pior do que deveria porque fica com o discurso de que Deus não quis, se Deus não quis, não vou nem atrás, não vou nem procurar, não vou nem desenvolver. Olha essa frase como é interessante. Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Tu não crê não? Tu crê que eu posso fazer isso na sua vida? Sabe, crer em Deus não é algo homogêneo. Todo mundo crê da mesma forma. Ninguém muda uma vírgula de lugar. Todas as doutrinas estão bem estabelecidas. Toda a imagem de Deus na cabeça de todos os crentes são exatamente iguais. Não é. A gente sabe que a crença ela varia de indivíduo para indivíduo. Uns sabem mais, um conhece mais, um entende de uma forma, outro entende de outra. Umas pessoas veem Deus como Deus mais rabugento, outras pessoas veem Deus como Deus mais amoroso, né? De acordo com a vivência de cada pessoa, a nossa crença ela se modifica um pouco da maneira como a gente conseguiu enxergar ou captar ou ter a experiência com esse Deus. Mas uma das coisas que Deus está perguntando para esses cegos é: vocês acreditam que Deus é um Deus que abençoa? Vocês acreditam que Deus é um Deus que recompensa aquele que o busca? Vocês acreditam que Deus é galardoador? Vocês acreditam que Deus é um Deus abençoador? Cheio de bênçãos maravilhosas, cheio de milagres, um Deus libertador, um Deus que está interessado em fazer maravilhas na sua vida. Vocês creem dessa forma? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para você. Então, já é o momento de a gente já entrar em nossa reflexão. Como é que é a sua crença? Você acredita que Deus é um Deus de muitos nãos? Que na sua soberania tudo que ele tem para dizer para você é não, porta fechada, é dizer espera, é dizer que não agora, é sempre não. É um Deus que toda hora não quer liberar nada para você.
Essa é a sua visão de Deus? Quando Jesus pergunta, você crê que você pode receber o milagre? O que ele está perguntando? Você acredita que Deus é galardoador, abençoador, que ele tem bênçãos grandes para dar para você? Aí você pode dizer como aqueles dois cegos, sim, eu estou vindo aqui na presença de Jesus porque eu acredito nisso. E geralmente, quem acredita nisso é quem se aproxima de Jesus, é quem pede a bênção, batei e abrir-se-vos-á, né? Pedir e dar-se-vos-á. Eu vou pedir, eu vou bater porque eu acredito que Deus abençoa. E geralmente é esse pessoal que está voltando com as bênçãos para casa e dando glória a Deus. Agora, há uma dinâmica aqui. Se eu acredito que Deus quer me abençoar, se eu acredito que Deus é um Deus de milagre, se eu acredito que Deus é o Deus do impossível, se eu acredito que Deus tem poder para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, se de Deus eu acredito que existe o sim. E se eu não estou recebendo, se meu milagre não chegou, se minha porta não abriu, se a manifestação da bênção não aconteceu, logo existe um problema. Se o problema não é de Deus, que ele quer me abençoar, se eu acredito nessa bênção, o problema deve ser em mim. Há algo em mim que está faltando para desbloquear essas bênçãos, uma vez que eu acredito que Deus é um Deus de milagre. Então, onde está o problema? Na minha fé, na minha quantidade de fé, na maneira como eu creio, no desejo sincero do meu coração, na força da minha espiritualidade, da minha crença. Se o problema não está em Deus, que Deus é uma abençoa, se você acredita que Deus não abençoa, acabou a história, né? Deus não abençoa, Deus não tem sim, Deus é só porta fechada. Então você fica com o pessoal da porta fechada. Mas se você acredita que Deus abençoa, que Deus é um Deus de milagre, e se não está acontecendo um milagre, onde está o problema? Pode ser que esteja na minha fé. E essa reflexão começa a trazer de novo para nós, olha, eu tenho fé suficiente para que as coisas e as bênçãos de Deus aconteçam? Mas o que eu poderia fazer para ganhar mais essa fé? Nossa, eu estou me sentindo motivado, desafiado a dar aquele passinho a mais que faltava para mim começar a receber essas bênçãos de Deus. Nossa, se está faltando algo em mim, e se eu sei que tem um sim de Deus, o que eu posso fazer? Que postura eu tenho que ter? Então isso começa a me empurrar em direção à bênção. Se eu acredito que de Deus existe o não e que eu já estou plenamente resolvido com todas as questões espirituais, então acabou. Você fecha aqui os braços e diz, quando Deus quiser fazer, ele faz. Não preciso nem me mexer, porque é da soberania de Deus. Quando ele quiser, ele vai fazer. E se eu quiser me mexer, foi porque Deus quis também. Então eu vou ficar parado. Quando Deus me levar, então você fica parado. Mas se você acredita que depende da sua ação, depende da sua fé, depende da sua vontade, depende da sua movimentação, fé é fé em ação, né? Fé se realiza no agir. Então, acreditar que de Deus tem um sim vai mover minhas mãos em busca desse processo. E essa busca vai manifestar minha fé nessa realidade. E é isso que a gente está trabalhando. Agora veja que eu quero trazer mais um texto bíblico com você. Mateus capítulo 14, no verso 29. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a sua mão e o segurou e disse, preste atenção nisso aqui, essa frase aqui é importantíssima para a nossa reflexão. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Olha, Jesus disse, venha. Na nossa reflexão, esse venha significa o quê? É o sim de Deus. Nós acreditamos que Deus diz sim, que diz venha, não é isso? Olha, a gente poderia acreditar, olha, andar sobre as águas é coisa de Jesus. Andar sobre as águas é coisa de Deus. Fazer maravilhas é coisa de Deus. Então deixa lá Deus fazendo as coisas de maravilha deles e nós ficamos no barco de lá para cá. Porque barco é coisa da ciência, barco é coisa que a gravidade, a densidade da água a gente compreende, a gente controla. Coisa de barco é coisa de homem. Coisa de andar sobre as águas é coisa de Jesus. Então eu não acredito que tem aquele milagre ali, tem nada a ver comigo, então eu não vou nem me arriscar.
Mas o Pedro, ele acreditou que Deus é um Deus de sim. Disse assim, Jesus, se é tu mesmo, eu quero experimentar essas coisas maravilhosas. Eu quero experimentar essas coisas de Deus. Eu quero experimentar esses milagres. O que Deus falou? O que Jesus falou? Venha, da minha parte existe o sim. Aí o Pedro começou a andar. Lá pelas tantas começou a ficar com medo, começou a duvidar, começou a tirar os olhos de Jesus, a sua fé balançou e ele começou a afundar. Nesse momento, o que Jesus falou? Homem de pequena fé, por que você duvidou? O que Jesus está dizendo? Não havia nenhuma impossibilidade da parte de Deus para esse milagre se realizar. E da parte de Deus existiu sim. Da parte de Deus existiu o derramar de poder. Da parte de Deus, o milagre aconteceria. A única empecilho, a única coisa que faltou para esse milagre acontecer foi você manter a sua fé. Foi você ter uma fé capaz de superar todos os seus medos e dúvidas. De maneira que a fé de Pedro foi pequena para realizar esse milagre. E nessa conclusão, a gente está chegando nessa lógica de que existe fé pequena. E fé pequena recebe pequenas coisas quando nem recebe nada ou quando para pela metade e acaba perdendo o que conseguiu. Eita, menino! Fé pequena realiza, recebe ou manifesta pequenas coisas. Quando, às vezes, nem recebe nada. Isso é a palavra forte. Quer ver mais um texto? Diz assim, Mateus capítulo 17, no verso 19. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Tá vendo só? Quem tem uma fé pequena recebe manifestações pequenas quando nem consegue manifestar nada e às vezes quando está conseguindo ainda perde pela metade. E o que acontece com aquela pessoa que se aproxima de Jesus com a fé enorme, com a fé grande, com a fé densa, com a fé com substância, com essência? A gente vai perceber que vai acontecer exatamente o oposto. Diz assim, Mateus capítulo 8, no verso 5 a 13. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Tá vendo aí que fé poderosa? Que fé maravilhosa? Que fé potente? Que fé que manifesta o poder e a ação de Deus? Olha, Jesus disse, rapaz, vá que seja feito conforme essa fé que você demonstrou. E disse para todo mundo, rapaz, tá vendo aqui? Isso aqui é que é fé. Isso aqui, rapaz, não tem ninguém aqui em Israel que tem uma fé como desse centurião, que nem de Israel é. Rapaz, olha só o exemplo aqui. Você quer ter mais fé, meu amigo? Você quer saber o que é fé? Olha aqui para esse centurião aqui. Rapaz, aqui recebe milagre mesmo. Aqui, olha, eu ia para lá. Eu ia lá mostrar, ensinar, mas não preciso ensinar mais nada não, você está demonstrando que você está pleno. Eu vou fazer o seguinte, não vou nem perder seu tempo, volte para lá, vai atrás do teu servo que ele já está curado. Aqui nesse momento que eu falei, curou lá. Porque você entendeu, você disse que no céu a gente dá uma ordem, a coisa já acontece, que eu não preciso nem estar lá fisicamente, você está tão avançado que você não precisa nem fazer prova, você já passou, eu te encontro no céu, né? Vamos embora, né? Aqui tem uma fé poderosa. Talvez o amigo diga assim, não, mas olha, quando Jesus disse assim, eu irei curá-lo.
Se o centurião tivesse manifestado uma fé poderosa ou se tivesse manifestado uma fé pequena, não ia importar, porque na soberania de Deus, Deus já disse que iria curá-lo. Jesus já iria lá para a casa do centurião, quer o centurião demonstrasse uma fé grande ou pequena. Então aquele milagre já aconteceria, não precisava nem do resto do texto bíblico. Mas o que o amigo não está percebendo é que o centurião se aproximou de Jesus, o centurião foi buscar a Deus, porque ele acreditava que Jesus tinha um milagre. E essa fé de se aproximar de Jesus, com essa confiança que foi honrada por Deus. Não é isso que diz Hebreus capítulo 11, no verso 6? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o buscam. Quem se aproxima de Deus precisa crer que ele existe, crer que tem um sim, crer que ele é abençoador, que ele realiza milagres, que ele faz verdadeiras transformações e libertações. E tem que o buscar com fé. Tudo isso estava dentro do contexto do centurião. Por isso que Jesus disse, está aqui o exemplo, um rapaz de fé poderosa e grandiosa. E o que nós estamos aqui trabalhando, e já chegamos nesse momento da conclusão desse pequeno segmento, que diz assim, olha, quem tem uma fé pequena, recebe manifestações pequenas e às vezes nem recebe nada. E às vezes o que está fazendo ainda termina pela metade sem completar. Né? Acaba pela metade, abandona pela metade sem completar. Quem tem uma fé poderosa, grande, também, da mesma forma, na mesma lógica, recebe grandes manifestações. É uma pessoa muito abençoada e às vezes recebe até elogios de Deus e de Jesus, que tem prazer em honrar essa fé. Tem prazer em ser galardoador daqueles que o buscam com tamanha intensidade, com tamanha força. Uma fé pequena, pequenas manifestações. Uma fé grande e poderosa, grandes transformações, grandes bênçãos, grandes milagres. Bom, já pensou? Eu vou fazer um exercício agora reflexivo com você. Já pensou se a gente vivesse na época de Jesus e a gente estivesse andando lá pela Cafarnaum, pela Galileia, pela Judeia, por Jerusalém, por todos aqueles lugares? A gente estivesse no meio daqueles milagres de Jesus. Pense aí, você abriu a Bíblia, está vendo aqui Mateus, os milagres, aí pensa que estava você lá, no meio do povo. Aí você está lá assim, né? Aí Jesus diz assim para você, rapaz, você pode expulsar aquele demônio? Aí tu vai lá, pá, pá. Jesus, não consegui não. Por que eu não consegui? Aí Jesus virasse para você e dissesse, porque a sua fé é pequena. Você tem que vai orar, vai fazer jejum, vai crescer em relacionamento com Deus, vai se desenvolver, que tua fé não consegue nem expulsar um demônio. Aí já pensou se tu fosse lá e também tocasse em Jesus, aí o pessoal dissesse assim, para tudo aqui, de mim saiu virtude, mas Jesus, está todo mundo te tocando. Não, mas tem uma pessoa aqui que tem uma fé poderosa, tem uma fé que só de me tocar fez um milagre acontecer. Quem é essa pessoa? Aí a pessoa de repente dissesse assim, é você. Você, rapaz, eu toquei em Jesus, recebi um milagre. Aí de repente Jesus chegasse para você e dissesse assim, rapaz, nunca vi em Israel alguém com a fé tão poderosa e tão grande. Já pensou? O que será que Jesus falaria da nossa fé se a gente se encontrasse em alguma dessas situações com Jesus? Será que ele falaria que a nossa fé é pequena e a gente está precisando crescer? Será que ele falaria que a nossa fé é mais ou menos nota 5? Às vezes você consegue umas coisas, às vezes não. Às vezes Deus abençoa, às vezes você passa o vale. Ou será que Deus revelaria que a nossa fé é poderosa, é grandiosa? Já pensou se ele dissesse assim, Felipe, Juliana, Roberto, olha, você não tem fé suficiente para sustentar um casamento. Se tu casar, o teu casamento acaba pela metade. Igual Pedro afundou na metade. Porque na metade do teu casamento, você vai encher de medo. Você vai deixar de olhar para a cruz. Você vai deixar de respeitar a sua esposa. Você vai deixar de cumprir suas obrigações. Você vai deixar de amar.
você não vai passar pela prova e pelo caminho da responsabilidade de receber um casamento. Logo, a sua fé não é suficiente para você casar. Você não deveria casar. Mas, Senhor, eu quero casar. Não, mas você não tem fé para casar, não. Casar é um caminho de responsabilidade. Para você casar, você vai ter que aumentar muito a sua fé ainda. Vai fazer jejum, vai fazer oração, vai se comprometer, vai crescer, vai se desenvolver, porque a sua fé não sustenta nenhum casamento. É possível que Jesus falasse isso para a gente, né? É possível que ele chegasse para você e dissesse, olha, você tem fé para ser um funcionário daqueles sem muita relevância, certo? Então eu vou te colocar ali numa posição para você ficar ali fazendo o arroz com feijão, cumprindo serviço manual, não pode nem pensar não que você vai criar confusão. E ninguém pode depender de você também não pode ser nada que dependa, assim, que coloque a vida dos outros em risco. Você não tem capacidade de levar um trabalho não. Ah, Senhor, mas eu queria ser um dono de uma empresa, eu queria levar assim pessoas, ter famílias dependendo da minha empresa, sabe, que eu pudesse dar um salário bom e fizesse uma ação social e transformasse em realidades. Eu queria ser um abençoador, que Deus me abençoa para me abençoar os outros. Aí Jesus falava, tua fé é pequena, dá para me te dar isso não. Sabe por quê? Porque tu não vai honrar a responsabilidade, não vai honrar o dinheiro que vai chegar na sua mão, não vai ter inteligência, capacidade, fé, coragem, confiança para fazer a obra. Isso, todas as bênçãos derramadas sobre você vão escoar pelo ralo e tu ainda vai me culpar no final. É melhor tu ficar nessa posição de um talento. O Senhor foi embora, entregou a um talento, a outro 2 talentos e a outro 3 talentos, ou 4 talentos, ou 5 talentos. Diz a Bíblia que deu cada um conforme a sua capacidade. Tu não tem fé suficiente para 5 talentos não, amigo. Eu vou te dar 1 talento e olhe lá que eu tô achando que quando eu voltar, tu vai ter enterrado esse talento. A quem deu e multiplicou, o Senhor deu mais. E a quem deu e guardou, deu até o que tinha, lhe foi retirado. Então é possível que diga assim, rapaz, tu não tem como lidar com dinheiro não, tua fé não é suficiente para lidar com dinheiro, tu não sabe lidar com essa bênção não. Tu vai afundar na metade do caminho, não vou te abençoar, porque a sua fé é pequena. De mim haveria o sim, se a sua fé fosse suficiente. Eu sou um Deus que abençoa, mas você não está com a fé suficiente, cara. A sua fé não suporta um casamento, a sua fé não suporta um negócio grande. A sua fé não está conseguindo nem se santificar. Você está percebendo aonde eu quero chegar com esse exercício reflexivo? Talvez eu esteja conversando com vocês que a sua vida atual, aquilo que você possui, as suas realizações, aonde você chegou, ou aquilo que Deus já te concedeu, é um reflexo daquela sua fé interna, do tamanho da sua fé. A sua vida atual está revelando o tamanho da sua fé. Por quê? Porque Deus está te dando conforme segundo a sua fé. Então você observa a sua vida à sua volta, você observa o tamanho da sua fé. Talvez você fique chateado com essa minha observação e diz, não estou gostando do rumo dessa prosa não. Estou gostando não, Felipe. Eu acho que eu vim aqui no vídeo para você dizer assim como a gente pode desbloquear as bênçãos no futuro. É olhar para frente, não olhar para trás. Não é olhar para o agora. Por que você está focando no agora? Amigo, quando a gente diz assim, você vai receber algo no futuro, faça aí a sua fé é poderosa, você vai conseguir receber, olha lá, o teu futuro está chegando. Isso é muito impalpável. Você sempre vai achar que a sua fé está perfeita e acha que só está faltando Deus fazer alguma coisa para ele liberar no futuro. Como você não tem nenhuma referência de medição, você não consegue criar nenhum processo de transformação e crescimento. Para que a gente possa fazer uma análise profunda, uma reflexão transformadora, para que a gente possa se sentir motivado a ser transformado, a gente precisa ancorar a nossa reflexão em algo real e concreto. Ou seja, algo da nossa vida que testemunhe a nossa qualidade, quantidade, densidade, a essência da nossa fé. Porque se eu acredito que uma fé pequena tem pequenas realizações e uma fé grande tem grandes realizações,
As realizações que eu tenho em volta da minha vida estão testemunhando, são um espelho do tamanho da minha fé. E se eu descobrir o tamanho da minha fé, pode ser que eu me sinta motivado não a desistir, não a ficar angustiado, mas a me desenvolver mais. Porque às vezes um feedback poderoso, como Jesus fazia. Jesus não dava feedback? A sua fé é pequena. Olha, essa fé tão grande é a maior fé que eu encontrei em Israel. Jesus dava feedback da fé das pessoas. E se eu descobrir o tamanho da minha fé comparando com o tamanho das minhas realizações, talvez isso me dê um start para mim começar um processo de transformação, quem sabe uma convicção de pecado que diga assim, meu Deus, eu tô muito ruim, né? Eu preciso dar um jeito na minha vida. Reflexão faz isso com a gente. Se eu ficar só botando para o futuro em coisas intangíveis, você fica bem na fotografia. Enquanto você está fazendo a sua reflexão, você está de cara emburrada comigo, eu estou vendo. Você ficou chateado comigo. Amigo, mas meus vídeos sempre dão essa inadequação. Você sabe, você me conhece. Eu sempre vou te chamar em algum ponto a uma autorresponsabilidade. Vou confrontar você com você mesmo. Eu não estou lhe julgando, eu nem te conheço. Eu não estou lhe julgando, eu não estou aqui para lhe julgar. É só... Pense em mim como se eu fosse a sua própria cabeça conversando com você. Eu não estou aqui para lhe julgar, não. Antes de fazer essa reflexão para você, você não sabe o que eu estou fazendo para mim mesmo também, fazendo minhas próprias questionamentos. Para você, vou dar um tempo para você agora ficar aí, tirando a raiva de mim agora. Você vai ficar aí matutando e eu vou ler alguns versos bíblicos curtos. Eu vou ler alguns versos bíblicos com vocês para falar um pouco dessa associação da nossa vida, dos nossos resultados, da nossa história com a nossa conduta cristã, nossa fé cristã, tá certo? Você fica aí tentando desanuviar sua mente comigo e eu vou ler alguns textos bíblicos. Diz assim Mateus capítulo 7, no verso de 15 a 21. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestido de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Veja só o verso 16. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ora, aquele que faz a vontade, aquele que dá bons frutos, está testemunhando a qualidade da árvore, está testemunhando a qualidade da fé, a qualidade do profeta, a qualidade da unção. Olhe para a vida do cidadão que você vai ver a qualidade do coração desse cidadão, da fé desse cidadão. Veja só, João capítulo 5, no verso 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. As obras que eu faço testemunham de mim. Se isso é verdade com Jesus, também é verdade para todos nós. As obras que nós façamos são testemunho de mim. Para Jesus era o testemunho que ele era o Filho de Deus. E para você é o testemunho de quem você é. É alguém que tem uma fé poderosa? É alguém que tem uma fé que passa por todo tipo de vale vencedor no final? É uma fé que manifesta a ação e o mistério de Deus? Veja só 1 Timóteo capítulo 5, no verso 24 e 25. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, enquanto que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes, e as que não o são não podem permanecer ocultas. O que nós fazemos, de bom ou de ruim, será manifesto. Algumas coisas já são muito evidentes, as outras coisas ficarão mais evidentes no futuro, mas não pode ficar oculto nada de ruim e nada de bom que a gente fez. De maneira que você pode dizer, eu fiz muita coisa boa, é porque ninguém consegue ver, mas meu amigo, as boas obras vão ser evidentes. Se não são agora, pelo menos no futuro serão. Mas se nunca tem nada evidente de boas obras na sua vida, então você tem que começar a questionar se você realmente tem feito boas obras. E é bem capaz das más obras estarem mais testemunhando sobre você do que as boas obras. 1 Timóteo capítulo 3. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio,
prudente, respeitável, hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Paulo fez uma descrição de como deveria ser o presbítero da igreja para Timóteo. Ele está procurando o quê? Evidências de que essa pessoa é uma pessoa de fé real, verdadeira e piedosa. Né? Ele está dizendo, eu preciso escolher alguém que seja uma pessoa correta, santa, uma pessoa de responsabilidade. Então vamos procurar evidências na vida dessa pessoa, obras, condutas, ações que mostrem que a fé dessa pessoa é verdadeira. De maneira que eu estou querendo dizer o quê? Que a nossa vida testemunha da nossa fé. A nossa conduta, a nossa santificação, as nossas obras, os resultados dos caminhos que a gente tomou estão testemunhando se a nossa fé é poderosa, se a nossa fé é mais ou menos, ou se a nossa fé é pequena, que está toda hora se afogando no meio do mar. Essa é a primeira reflexão, né? A nossa vida tem relação com a qualidade, com a nossa fé. A gente pode usar a nossa vida para tentar fazer esse diagnóstico, esse discernimento. A segunda reflexão que eu fiz com você agora recente foi dizer, olha, mas você não precisa ficar chateado se de repente descobrir que a sua fé é pequena. O próprio Jesus revelava isso para a gente, de maneira que ele entende que é importante a gente saber. Olha, a sua fé é pequena. Olha, uma vez que eu sei que minha fé é pequena, eu posso então começar um processo de me quebrantar, me reconstruir, buscar, me desenvolver, porque pode ser que há muitas bênçãos que eu poderia estar vivendo e não estou, porque está faltando em mim essa fé para desbloquear essas bênçãos. De Deus já existe o sim, já existe assim, olha meu amigo, eu quero derramar um milagre, está faltando você se desenvolver aí embaixo. Cadê a fé? Cadê aquela fé poderosa? Eu tô doido para te abençoar, mas você tem que colaborar. Talvez aí a gente começa a se desenvolver, se sentir motivado para fazer esse primeiro passo. Um amigo tá aí agora, começou a mensagem dizendo assim, eu estava meio crítico àquelas ideias da soberania de Deus, mas depois você ficou me chamando a atenção, agora estou voltando a querer. É Deus que decide. Aí está passando aflição, sabe o que é? No mundo tereis aflições. Olha, a minha vida tá assim, sabe por quê? Porque é provação, tem aprovação na Bíblia. É o Satanás está armando armadilhas. Não é porque Deus não quis, porque não tem não, aquele dia que você orou para uma pessoa ficar curada e não foi, Deus não quer muitas vezes. Então você está se juntando muitos conceitos para me deixar ruim na fita, né? Para você dizer, não, Felipe, você está dizendo isso, mas... Amigo, eu entendo você, eu não sou uma pessoa burra. Se você acompanhar minhas palavras, você sabe que todos esses conceitos estão sendo ditos nas palavras. Tem uma palavra de Jó que aborda mais a ação, né, da tribulação, a ação do sofrimento, uma coisa que Jó não tinha nem feito por onde. Jó era um homem de fé. Tem outras palavras assim, assado. Cada palavra eu puxo uma ênfase. Mas na nossa sincronicidade de hoje, eu estou puxando uma ênfase, que às vezes a gente tem ignorado, de que a nossa fé pessoal faz diferença nas bênçãos que a gente recebe. Muitas vezes está sendo ignorado na nossa vida e a gente deveria parar para fazer essa reflexão de vez em quando. E se eu ficar passando panos quentes, você não faz a reflexão de verdade. Veja, eu me sinto mais parecido com Pedro, que afundou naquele mar. Muitas vezes eu digo, eu tenho fé, eu vou fazer, eu vou acontecer e vou andando no mar e afundo. Eu me identifico muito com esse Pedro. Agora, eu sei que existe o Pedro, que em Atos, o Pedro andava assim, e a sombra do Pedro curava as pessoas. E o pessoal botava as pessoas doentes assim, para Pedro passar e a sombra curar elas. O Pedro que pregou e 3.000 pessoas se converteram. O Pedro que ressuscitou Dorcas. Então, eu sei que existe o Pedro que afunda e existe o Pedro poderoso em palavras e obras. Não é isso? O Pedro que foi falar lá no Sinédrio, quando ele foi preso, e o povo dizia assim, rapaz, esse rapaz não é pescador? Esse pessoal não tem instrução, é analfabeto? Como é que está falando tão bonito? Como é que está falando tão poderoso? Eu sei que eu me identifico com o Pedro que afunda, e sei que existe o Pedro
poderosão. E nesse sentido, eu não tomo essa comparação como algo ruim, eu tomo como um incentivo. Olha, uma vez que eu sou mais parecido com Pedro que afunda, poxa, e eu sei que Pedro chegou numa posição de poder, de unção, eu também posso. Eu também posso passar desse cidadão que afunda para um cidadão que faz maravilhas. E é esse processo da fé que eu estou pregando. É isso que eu estou lhe chamando a atenção. É isso que eu estou dizendo. A sua fé é pequena e você tem afundado, mas não precisa ser assim. Isso não é um diagnóstico, um testemunho de uma lápide. Este cidadão teve a fé pequena e fim. Não. Isso não é um decreto. Isso é uma revelação pontual para que você possa continuar crescendo. E o futuro é que você vai ser poderosão se você ouviu a palavra do Senhor e colocou a sua fé em ação. Esse é o meu desejo. Essa é a minha vontade para você. E imagine só, se você conseguisse desenvolver e aumentar e trabalhar a sua fé. E imagine só, se na sua vida existem muitos sims de Deus liberados. E imagine só, quem você seria se você conseguisse ser esse homem de fé e essa mulher de fé? Que bênçãos Deus derramaria? Que portas ele abriria? Quem você seria se você conseguisse desbloquear essas bênçãos com a sua fé? Será que você não tem uma vida muito melhor para viver que não tem vivido hoje ainda? Vou ler um último texto com vocês. Tiago capítulo 5, no verso 14. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu os seus frutos. Amigo, a reflexão já foi suficiente. Eu acredito que você vai fazer agora orações poderosas e fazer meditações que vão ampliar e multiplicar a sua fé. Eu vou ficando por aqui. Se o irmão quiser me abençoar, faz através do Pix, pr.felipeseabra@gmail.com, pr.felipeseabra@gmail.com. Tá aqui minha chave Pix. Um amigo foi abençoado, se sentiu bem, tá querendo me abençoar de alguma forma? Use a chave Pix. Eu tenho agradecido por demais, amigo. Todo mundo que tem enviado assim aquele valor, ó, glórias a Deus. Glórias a Deus por sua vida, tá certo? Combinado? Muito obrigado. Que Deus nos abençoe profundamente e até o próximo vídeo. Até mais.